Vamos ver se vai ter espaço, né, para gravar a aula inteira. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte: vocês podem perguntar qualquer coisa, só que não vamos tentar não sair muito do assunto, até mesmo porque, assim, toda vez que eu for gravar um vídeo, for gravar um exercício, eu vou tentar fazer o mais rápido possível para que as dúvidas que sejam um pouco mais viajantes, assim, que quando, vamos falar. Vocês lembram uma vez que a gente estava conversando e vocês foram falando, e se o sistema tivesse 1000 fases? Aí eu tive que justificar o que era trifásico, aí vocês não acreditavam, aí eu falava, pô, mas que saco! Então, pois é, aí vamos tentar só segurar um pouco esse ímpeto, porque senão o vídeo fica muito longo. E aí quem for acompanhar depois fica prejudicado, pode ser? Até mesmo porque não está todo mundo aqui hoje, né? São 12 alunos. Então hoje a gente vai começar a falar sobre, não é conversão em máquinas elétricas, é porque eu não achei os slides de máquinas elétricas, mas, ou talvez eu não fiz eles também, que é uma grandíssima chance de eu não ter feito o slide só escrito máquina elétrica, né? Vocês me conhecem, eu sou muito preguiçoso, né? Não, tá mesmo. Tá Corlau, tá Corlite, tá cortado. E aí é o seguinte, a gente vai falar hoje então, fazer uma breve introdução à máquina CC, e muitas das coisas que a gente for falar aqui não estão necessariamente explicadas nos livros, porque tem muita coisa no meio acadêmico, e às vezes no meio industrial, que sabe quando a pessoa parece que ela fala assim, nossa, parece que precisava alguém dizer isso, sabe? Precisava alguém dizer que aquela coisa é daquele jeito, para o cara entender como é que funciona, né? Então, assim, uma das coisas interessantes em máquina CC é que a máquina CC ela é extremamente versátil, principalmente para situações que você só quer assim, cara, eu quero que o motor gira e eu tenho um sistema aqui que é, digamos, só uma bateria, alguma coisa. Eu quero o mínimo de complicação possível. Vou dar um sistema bem assim, um sistema bem interessante que gira com o motor CC e que ele é bem assim, se você for olhar o tipo de acionamento dele, é bem interessante. Que ele é bem antigo, que é a máquina de costura. Máquina de costura é motor CC e o pedal dela é bem dizer uma resistência, né? Se eu não me engano, é uma resistência que você vai aumentando, diminuindo e tal, controlar a velocidade. Se você for olhar, isso é uma forma assim extremamente meio assim qua- extremamente ineficiente. Eu ia falar burra, mas extremamente ineficiente de acionamento. Só que não tem drive, não tem nada, se bobear, você abre, monta de novo e o trem funciona, saca? Às vezes, do jeito que você tá lá, você abre, monta de novo e o negócio funciona. Então, máquinas CC, eles têm de vários tipos, de vários portes. Esse aqui é aquele motorzinho que, se você quebrar qualquer brinquedo, você vai achar. Que é motorzinho de brinquedo que cachorrinho que pula e dá cambalhota, aquelas coisas. Aqueles brinquedos de criança que você tem. Eu lembro uma vez que eu vi uma moto de um sobrinho meu, uma moto maior do que essa carteira. Aí na hora que abriu ela, assim, um motorzinho lá, pra quê? Pra andar a 1 por hora, né? Que ela tem um redutor lá e tá lá a um. Você botar uma moto violenta lá para um menino de 3 anos, ele, né? Ele não vai chegar no quarto, né, coitado? E aí, uma das coisas interessantes é que a máquina CC, ela, assim, eu vou arriscar dizer porque, novamente, tem coisa que parece que a gente tem que dizer. Mas eu arrisco a dizer tranquilamente que ela é a máquina elétrica mais antiga que tem e que ela vem antes das outras. Por quê? Porque quando o Tesla foi propor a máquina de indução, que na verdade era a máquina que ele falava máquina de tensão alternada, ou de alimentação alternada, né? O professor respondeu para ele, tá? O professor deu uma resposta bem assim, aquela resposta que é para abafar, que é para matar a curiosidade, né? Ele falou que o regime, o motor, não sei o quê, é um movimento de regime perpétuo, alguma coisa, essas coisas assim que não, regime perpétuo não, porque isso não existe, né? Mas ele respondeu e deu uma resposta bem seca que tirou para tirar, falar assim, não, para de mexer com isso que você está viajando, né? Eu lembro, inclusive, foi engraçado que teve um aluno aqui que inventou a máquina CC na cabeça dele, né? E ele falou o seguinte, ele falou de uma forma muito interessante, ele falou assim, ô Cláudio, estou querendo inventar um inversor de frequência, que
também é uma máquina elétrica. Eu falei assim, uai, interessante isso, cara. Aí, depois ele falou assim, e ele chegou pra mim assim, quando a pessoa chega pra você, às vezes você, assim, ele olha assim e fala assim, esse cara tem cara de otário, vou conversar. Não, tadinho, ele não ia falar isso. Ele realmente acreditava. Ele não era assim. Ele realmente acreditava que ele tinha inventado uma máquina CC e ele falou o seguinte: olha, o que que eu vou fazer? Pensa, olha só pra você ver, tanto que eu sou gênio. Ele falou: o inversor, o que que ele faz? Ele chaveia uma chave assim, depois chaveia outra chave assim, outras duas chaves assim, 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 né? Então ele está invertendo tensão para fazer rodar, não é isso, tá? Então, eu vou fazer isso, só que de forma mecânica. Então, na hora que ele girar, ele vai inverter automaticamente e tal, não sei o quê. Aí isso aí, cara, é conhecido como máquina CC. É tipo isso. Aí ele falou, porra, acho que esse cara entendeu que eu falei que já existe, né? Aí ele foi e falou o seguinte. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, lê o capítulo do Fitzgerald, que é esse capítulo 5 lá, se eu não me engano, que eu falei, e depois você me fala isso, tá? Não, beleza. Eu vou esperar um pouco, porque eu tenho que passar em cálculo um ainda. Eu falei, ah, porra, velho, o cara tá conversando. Então isso é muito comum, na verdade, né? Assim, a gente tem uma ideia brilhante e achar que ela é novidade, isso é coisa mais, assim, no meio acadêmico, inclusive, isso acontece com frequência, né? Mas a ideia boa a gente nunca tem sozinho, né? Mas eu achei bem interessante que ele pensou nisso e é justamente assim que ela funciona. Então, quando ele começou a explicar, eu falei, cara, ele está explicando a máquina CC. E aqui, ó, a gente tem um desenho que mostra dois ímãs e aqui do jeito que está desenhado, vocês vão olhar e vão falar assim, cara, esse desenho é fisicamente impossível essa figura, porque o que que isso aqui está mostrando? Um ímã que só tem o polo sul e outro ímã que só tem o polo norte, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, o que que acontece aqui? A gente tem um ímã que tem polo sul e polo norte, outro ímã que tem polo sul e polo norte. Só que, nesse caso, o polo sul está virado para cá, nesse caso aqui, o polo norte está virado para cá. E aí o fluxo magnético vai passar por essa máquina. Então, o fluxo magnético, vocês lembram que ano passado, né, a máquina, eu tinha falado que a máquina é um circuito magnético, então o fluxo ele sempre vai ter que cruzar pela máquina. Ele sempre vai atravessar o cilindro da máquina, né? E aí, o que que a máquina vai ter que fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha, se você alimentar essa máquina aqui, desse jeito que está aqui, ó, essa máquina aqui, ó, essa bobina e essa outra bobina, que na verdade é a mesma bobina, alimentar elas e para polarizar, você vai fazer essa máquina mover. Só que ao mover ela, ela vai girar e é aqui que está a beleza dessa máquina. Ela tem uma coisa que chama os anéis aqui eu não vou assim, eu não vou saber a tradução de cabeça agora, porque eu sempre leio em inglês, né? E é o sleep rings que eles chamam, mas aqui, agora eu vou saber, agora eu lembro. É os comutadores, os anéis de computação. Que na verdade é um anel, mas ele é cortado no meio, tá vendo? Ele é cortadinho aqui no meio, lá embaixo ele é cortado também, ele fica aqui no eixo. E isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um contato, só que é um contato possibilitado por uma escova de carvão. Não é escova e nem é carvão, é grafite, né? Uma peça de grafite. Mas vocês entenderam a ideia. Hã? Escova que nem escova e nem é carvão, né? É porque o pessoal chama carvão, acho que é o nome, digamos assim, meio aportuguesado para carbono. E eles não têm esse nome de acho que eles não chamam de grafite igual a gente, mas é grafite, né? E aí, então não é carvão igual você pega lá para fazer churrasco, sacou? Aí, e o escova também não é assim, a gente tem o entendimento de escova como uma monte de cerda, né? E não é escova também. Então, assim, é meio estranho chamar de escova de carvão, apesar da gente aceitar. É igual gaiola de esquilo. A gente sabe que, assim, que a gaiola não é feita para esquilo, até mesmo que nem o rabo dele cabe lá dentro, né? Você viu, o rabo de esquilo é maior do que ele. É gaiola de hamster, mas chama gaiola de esquilo. Acho que gaiola de esquilo soa melhor, né? Alguma coisa assim, é nome comercial. Bom, e é interessante que a forma como ele funciona aqui, né? Desse jeito aqui que vocês estão vendo,
ele vai polarizar, e aí na hora que ele polariza, ele troca de alimentação. Então, ele é um regime, ele tem um regime perpétuo que é mais ou menos assim, que ele fala assim, olha, eu vou alimentar o enrolamento para ele polarizar com o campo magnético. Beleza. Na hora que ele polarizar, ele vai trocar de alimentação e vai ver que está na polarização reversa. Aí, como ele já está rodando, ele fala, agora eu vou ter que rodar de novo para polarizar. Então, ele é quase como se você estivesse enganando o motor que você vai polarizar ele, você vai manter ele no estado, num estado assim, permanente de polarizado. Então, toda vez que ele for polarizar, você vai trocar ele de alimentação para ele voltar a polarizar. E aí ele não para de rodar. Nesse motor aqui, por exemplo, ó, esses ímãs aqui, ó, eles estão geralmente nessa partezinha aqui dele. Geralmente não. Porque nem tem como estar nessa aqui, né? Então eles estão nessa parte aqui, por isso que ele é até mais chato, tá vendo? Por isso que ele não é redondinho, redondinho, ele é chato, né? Ah, ah, isso aí você tem que falar, isso aí a gente tem que falar com cuidado. Se for falar a maioria em número, lógico que a maioria que vai ser motor de, sei lá, de para-brisa, de vidro, de carro, essas coisas. Motor portátil, ou seja, motor portátil vai ter ímã, entendeu? O motor portátil que eu falo, não é motor portátil. Aí eu já tô. Por que que eu não tô falando motor portátil? Porque mais para frente a gente vai ver que não é só motor portátil, que é só, assim, que não é só esse tem. Mas assim, aquele motor que você conhece de 12 volts, ele vai ter ímã permanente. Ele é um motor para você ligar e desligar com relé. Ele é um motor que você vai ligar, ele vai rodar, você vai desligar, ele vai parar. Você inverte o relé, você bota, sei lá, mais um outro relé para inverter, fechou. Você roda ele para os dois lados a hora que você quiser. Isso é uma maravilha. Ah, mas não controla a velocidade. Às vezes você não precisa controlar a velocidade. Concorda? Às vezes você não só precisa que o negócio gira para lá e gira para cá e volta. Então, assim, o que que é interessante? Que o ímã permanente, ele portabiliza ele, ele torna desnecessário uma alimentação dupla no motor. Não, eu fiz aspas à toa, não preciso de aspas. Mas é assim, como é que eu vou falar? Quando a gente tinha a máquina de indução, vocês notaram que a máquina de indução que eu quero o rotor gaiola de esquilo, eu chamava às vezes ela de máquina de alimentação única, né? Então, assim, ou vez ou outra, muito raro, mas eu chamei ela assim já. E o que que significa? Que ela só tem uma alimentação, só o trifásico. Apesar de ser três, é uma só, é um trifásico só. Agora, a máquina CC, ela precisa de duas alimentações, que é a que vai criar o campo e a que vai criar a rotação. De uma aula de simulação, que a máquina CC tem dois terminais. Exatamente. Exatamente, tem dois terminais, o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura. Agora, se você tiver um ímã permanente, você não precisa de enrolamento de campo. Ele já está alimentado, bem dizer. Entendeu? Então, essa que é a proposta. Ah, Claudio, mas motor, digamos, um motor grande, porte, pode ter imã permanente? Pode, sem problema nenhum. Pode, sem problema nenhum. Se vai ter ou não imã permanente, isso vai depender da aplicação, porque fabricante, eles não vão usar enrolamento à toa. Eles não vão chegar e falar, vamos colocar enrolamento aí para quê? Só para dar uma admitida aí. Não, eles não vão colocar à toa, depende do tipo de alimentação. E a gente vai depender do tipo de acionamento. Então, por isso que a gente vai ver que dependendo da forma como for acionar, você vai ter ou não imã permanente. Entende? Bom, e o que que a gente tem aqui? A máquina, ela tem também, assim, como toda máquina, ela tem, digamos, o estator e o rotor. Apesar de que esses nomes, quem gira e quem roda, depende do ponto de vista, né? Vou dar um exemplo, aquela motinha elétrica, que é uma motinha, parece como é que fala? Uma lambretinha, assim, ó. Não, é tipo, hã? Tipo uma cinquentinha. Tem duas, não, uma só que tem duas rodas, uma roda na frente e uma atrás, e uma delas é um motor. Uma delas é um motor que a própria carcaça já roda. A própria. É moto elétrica, ela é moto elétrica, só que. Não, ela é.
Ela roda mesmo. Vocês devem estar vendo muito dela por aí. Ela é bem silenciosa. Depois eu olho aqui na internet para ver qual que é. Essa moto, ela só não é assim, ela não tem aspecto de motona, que você senta nela, tipo assim mesmo, você senta com os joelhos para frente. Ela não é aquela moto que você monta não, não, parece uma Vespa, entendeu? Então é essa aí que ela é bem compacta, bem. Depois eu olho aqui, inclusive, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que eu pesquisei nos últimos tempos aqui, né? Hã? É autopropelido? Não vai dar, cara. A internet não tá funcionando. Tudo é autopropelido. Até a gente é autopropelido. Não, vamos viajar não. Vamos viajar não, senão a aula vai ficar com 1 hora e meia. O Léo já tá aqui, ó. Tô no terceiro slide, o Léo tá nas 50ª pergunta. Então vamos lá. Aqui, ó. A gente tem, então, a armadura. Tá vendo isso aqui, essa divisão? Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é laminação. Ok? Assim como toda máquina, todo núcleo ferromagnético tem a laminação. A armadura está aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é um enrolamento de armadura. Ele parece meio confuso, mas basicamente é o seguinte: cada um desses aqui, ó, dos comutadores, eles têm uma conexão com um dos terminais desse enrolamento. E esse enrolamento aqui, ele dá várias voltas aqui nesse núcleo e depois sai lá do outro lado, no 180 graus lá, para conectar na outra escova. Então, eu não sei se a escova aqui, não sei se está mostrando, mas eu não sei se a escova está aqui ou está aqui, mas de qualquer forma, um desses anéis aqui, ele conecta num lado, o outro conecta lá no outro. E aí consegue alimentar os dois. Aqui a gente tem os enrolamentos de campo. Aqui a gente tem os enrolamentos de campo. Estão enrolados aqui, ó, num núcleo, tá vendo? Ó? Que mais? Aqui estão as escovas, ó, as escovas, né? Aqui está a cobertura. Aqui ele está tá mostrando bearings, que é rolamento geralmente, mas eu não estou achando que, não sei, é esquisito o jeito que está aqui. Armadura e campo, bem dizer que é o. Oi, pode falar. Qual? Anterior às escovas. Ih, você fala? O que que tem? Isso. Ah, não, aqui não está aparecendo. Mas aqui tá saindo aqui, ó, tá conectado em um desses fios, digamos. Que ele vem aqui, conecta aqui, tá soldado, tá vendo? Vem aqui, dá um monte de voltas e sai lá do outro lado. A forma como é enrolado, isso depende de como que você vai construir a máquina. Só que vamos fazer o seguinte, vamos considerar que, assim, o que que tem que acontecer? Que a gente tem que enrolar ele de uma forma que essa espira aqui ela queira polarizar com esse campo aqui. Então, na hora que for alimentado, ela não vai estar polarizada, ela não vai estar assim. Ela deve estar tipo assim, ó. Deve estar então, o negócio deve estar vindo aqui, enrolando assim, na vertical, aqui, saindo aqui na lateral da máquina, né? Ou seja, uma espira que não está, é, ela não está polarizada com essa aqui, ó. Ela não está polarizada com essa. E aí ela vai querer polarizar na hora que você rodar. Por que que tem tantos comutadores ao invés de dois só? Por que que tem tantos computadores? Justamente para você não ter uma coisa que é o seguinte: quando a gente está alimentando esse cara aqui e os dois alimentadores aqui você coloca, digamos, você conecta um aqui e outro aqui no cantinho, eles, em algum momento, eles vão estar fechando curto. Então, se você tiver dois computadores, em algum momento você vai estar fechando curto. E para evitar esse curto, você teria que tirar um bom pedaço desse anel para ele poder não conectar nos dois em algum momento. E aí você ia deixar a máquina sem alimentação também. Então, a operação da máquina ela é interessante. Fecha a porta ali, porque a motosserra está me atrapalhando pra cacete aqui. A operação da máquina ela é interessante porque é o seguinte:
que acontece? Quando... Hã? Cara, meu carro tem cimento até hoje na minha obra. Cimento. Interessante é que é o seguinte: o que acontece quando a gente tem. Ah, foda-se, eu já esqueci que eu ia falar essa motosserra. Vou passar a próxima slide. Bom, aqui a gente tem um exemplo, um desenho muito mal feito da máquina. Eu acho que, assim, ele mostra mais ou menos como é que estão os enrolamentos e como que eles querem estar. Mais ou menos o seguinte, olha só que interessante. O que que isso aqui é, ó? Isso aqui digamos, são as escovas. Atualmente, elas estão alimentando esse rotor aqui, ó, nessas bobinas aqui, ó. Tem essas bobinas aqui estão alimentadas. Só que o que que acontece? Essas bobinas elas estão apontando o fluxo magnético delas para cima. Então, o que que vai acontecer com elas? Elas vão querer girar para ficar polarizado com esse campo aqui, com esse campo que está sendo gerado aqui. E aí, na hora que ela girar, ela vai perder a alimentação. Aí outra já é alimentada e vai querer também girar. Outra vai ser alimentada e também vai querer girar. Ah, sim, 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 sim. Aqui do jeito que está desenhado, eu vou te ser bem sincero, tal parte do enrolamento pode estar aqui, a maior parte aqui e outra parte aqui, para ele ficar um pouco mais suave o giro, né? Mas não necessariamente vai estar, como é que fala? Assim, que se a gente conectar num comutador aqui, ele estiver alimentando todas as bobinas que estiverem aqui, ó, então parte deve estar enrolada e misturado, sabe? Com outras bobinas. Isso não tem muito problema, até mesmo porque elas já vão estar desalimentadas, né? Então aqui é só mostrando um exemplo de como que ele está fazendo. Olha só, esse exemplo aqui tem só dois anéis e fica mais fácil de entender. Que é assim, quando se alimenta, ele vai querer polarizar. Aqui ele está girando para o lado, ele está girando para esse lado, né? Ele vai que, deixa eu ver, aqui ó. Se você polarizar desse jeito aqui, ó, tá vendo que essa bobina aqui, ela está criando um campo para cima. Ela vai querer girar para esse lado. Na hora que ela girar, ela vai trocar de comutador e vai inverter a polarização. E aí ela vai querer girar de novo. Só que o problema é que nesse caso aqui, ó, tem tipo um curto. Então por isso que costuma se usar mais comutadores. Mais computadores, às vezes até mais escovas, né? O uso também de mais computadores permite que você tenha, mais ou menos assim, olha só que interessante. A bobina em si, o que está acontecendo com essa bobina aqui? Os terminais da bobina, que é o terminal A e B, eles apresentam uma tensão alternada. Então, na própria bobina, sempre vai ter uma tensão alternada, na de armadura. Na bobina, do ponto de vista dela. Só que do comutador vai ser sempre contínuo. Vai ser sempre essa continuidade aqui, ó. Vai ser sempre CC. E quando você coloca mais bobinas, você vai ter esse efeito aqui, ó, que você não vai ter um momento em que está sem tensão. Ah, mais bobinas significa mais computadores, porque mais divisões no anel computador, se é assim dizer, para ser mais específico. Vai suprir essa quedinha que está dando aqui, justamente. Então, isso é particularidade assim do aspecto construtivo dela. Existe até, eu nem sei se eu coloquei aqui, mas deixa eu ver. Existe até formas de enrolar a máquina, né, que vai fazer diferença nela. Inclusive, eu acho que eu não coloquei aqui propositalmente, porque, se eu não me engano, uma chama lap e outra chama wave. E eu acho que elas só têm diferença quando você tem um número de escovas maior. Eu acho que quando tem duas escovas não tem diferença. E a maioria dos motores que eu já vi, né, já peguei, tem só duas escovas, dois pontos de contato. Ah, se não tivesse esse
O motor ele giraria como se fosse pausando, ele daria uma volta. Ah, eu nem sei se ele ia girar por conta do curto-circuito, né? Aí foi por isso que dá um tranco e parado. E aí ele, Talvez ele fechasse um curto aqui e parava. então, vendo essa Às teoria, vezes não, às vezes não parava por causa da inércia. Mas olha só que interessante. Se eu não quisesse fechar curto para não queimar a fonte, eu teria que colocar aqui um espaço maior nesse computador. Aí ele ia ficar um tempo não alimentado. Poderia aumentar a vibração da máquina. acho que eu tô imaginando, É, ele é como se fosse um tranco, dava um tranco, dava um tranco, 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 tipo aquele que um cabo da nação. que ela, eu acho que eu, eu não sei, mas acho assim, ela ia ter um torque pulsante que ele ia ser, digamos, de uma frequência igual à do próprio giro. E eu acho que é esse que é o problema. Então, assim, só que isso aí entra em vibrações, entra, igual eu te falei. A gente tá indo, tá vendo? É sempre assim, Léo. Você sempre acaba com a aula. Não, o outro das mil fases ali é o. Então vamos lá. E como que é o princípio de funcionamento da máquina do ponto de vista de campo magnético, né? Só para a gente entender. Isso aqui vai ajudar a entender o circuito equivalente dela também, que é duas leis que a gente usa e acho que para todas as máquinas, né? Que é a lei de Lenz e a lei de Faraday. E eu não sei por que eu sempre esqueço qual é qual. E não preciso olhar no celular para me falar, porque eu não quero saber também. Eu quero morrer sem saber, né? Ah, não, eu gosto de aprender. Agora, quando a coisa não insiste em confundir, eu prefiro deixar em aberto. Não, não é ignorância, é aceitação, é diferente. E aí é o seguinte, a gente tem uma barra de cobre que está imersa num fluxo magnético. E essa barra, ela tem uma velocidade. Então você pega essa barra e está atravessando, como se fosse um violão, você está batendo em várias cordas ao mesmo tempo. Você está atravessando esses campos. Esses campos estão entrando no plano do quadro aqui, no plano do slide. E o que que vai acontecer? Nessa barra vai aparecer uma tensão, uma queda de tensão nela, vai ser uma tensão induzida nela. E o que que é essa tensão, qual vai ser o valor dessa tensão induzida? Ela vai ser proporcional à densidade do fluxo magnético, ou seja, quão forte é esse fluxo, a velocidade da máquina, da barra, não da máquina, da barra, e ao comprimento dessa barra, ok? Não, não significativamente. E a tensão aqui está surgindo sem corrente, a princípio está surgindo sem corrente. Então, se você pegar e fizer a regra do tapa, por exemplo, a regra da mão direita, se eu não me engano, a velocidade ela vai estar, digamos aqui, ó, tá desse jeito aqui, ó. O campo tá, a tensão está nesse sentido, a velocidade está no sentido do tapa e o campo está no sentido do polegar, né? Funcionaria mais ou menos nesse sentido. Bom, qual que é a outra contraparte dessa lei? É a lei de ou Faraday ou Lenz, não sei. Qual que é a contraparte, né? Um, é outro é outro. É a de que se você tiver uma outra barra ou a mesma barra e ela tiver parada, agora ela está parada e tiver uma corrente nessa barra, ela vai ter uma força empurrando ela. E força em qualquer corpo vai acabar causando, pode acabar causando aceleração. É isso. Então, olha só que interessante. A força, ela também é proporcional à densidade de fluxo, só que agora é a corrente e ao comprimento. Tem duas constantes aqui que eu acho que é interessante, que é, nas duas fórmulas, a gente vê que a densidade de fluxo e o comprimento da barra, ou seja, uma característica da barra, do comprimento dela, e a característica do fluxo magnético, do campo, vão definir como que vai ser o comportamento desse, assim, vão definir a proporcionalidade da intensidade de um com o outro. Então,
E o que é interessante é que essas duas componentes, elas aparecem na máquina mais ou menos da seguinte forma. As duas, o campo, ela vai ser uma coisa que a gente consegue variar dependendo da máquina. Se for uma máquina bobinada, com campo bobinado, a gente consegue variar a densidade de fluxo. Agora, o comprimento da barra, ela vai ser um aspecto construtivo, então ele dificilmente a gente vai conseguir variar. Então vai ser, digamos, a altura do cilindro do rotor, né? Olha, se visualizando que cada linha de campo, cada coluna de linha de campo tem um potencial diferente. Repete. Potencial, Potencial densidade, intensidade. Pois é, só que é o seguinte, cara. Sei que você falou, correto, é bem interessante, porque está partindo do princípio que a gente está considerando uma mesma densidade de fluxo uniforme. Eu acho que foi isso que você quis dizer, homogênea durante todo esse espaço, né? Uniforme. E isso muito pouco provavelmente vai acontecer. Assim, não é uma coisa, não vai ser né, assim totalmente uniforme. Então, digamos que a densidade de fluxo varie desse ponto aqui para esse aqui, por exemplo. Lógico que você vai ter uma variação de força, mas ainda assim a força vai estar apontando naquele sentido, você não concorda? talvez pegasse esse coisa e colocasse na barra de nada, depois pegasse Pois é, aí que eu acho que não, porque o que que acontece? Parte da direção, se ela for inclinada, parte da direção dela como é que chama? Parte do comprimento dela que vai ser significativa vai ser só o seno dessa inclinação, entendeu? Inclusive, diferente da máquina CA que a gente já viu, essas máquinas não têm essa inclinação que a máquina CA tem nas barras gaiola de esquilo. Então, voltando aqui, ó, por exemplo, não sei se aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é retinho com o núcleo. Agora, na gaiola de esquilo, lá na máquina CA, ela é inclinada por motivos de vibração e tal, mas ela é inclinada. Não, não vai fazer diferença nesse sentido. Então, assim, você só aumentaria o comprimento dela, e aí você teria mais resistência de armadura, né? Essa aqui é uma animação bem boba mesmo, para quem não entendeu como é que faz. O que acontece? Ó, ele está alimentando, aí ele vai polarizar, fechou curto aqui, né? E aí depois ele vai falar assim, ó, agora eu vou ter que mudar de direção agora para poder. Ai, vou pular essa animação. Pronto. É, Acho que aqui eu acho que eu só estabeleço algumas coisas do livro mesmo, que é uma coisa é você ter uma espira ela vai ser parte de uma bobina e uma bobina vai ser parte de um enrolamento. E essas bobinas elas são separadas em diferentes, como é que fala? Diferentes divisórias aqui. Então, uma parte da bobina pode estar aqui, outra bobina pode estar aqui, outra bobina pode estar aqui, e elas serem do mesmo enrolamento. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: você tem um enrolamento de armadura, você tem um enrolamento de armadura, mas você não tem, na verdade, um enrolamento de armadura. Mentira. Você não tem um enrolamento de armadura. Você tem vários enrolamentos de armadura, só que eles são, assim, entre aspas, iguais. Eles são projetados para ser iguais. Então, toda vez que você está alimentando a máquina, tem algum enrolamento que você pode não estar alimentando. Tem algum enrolamento que você não pode estar alimentando que já, digamos, já acabou a vez dele. Agora ele vai esperar o próximo ciclo para rodar. Então, acho no mais, de aspecto construtivo, que eu acho que é assim, que é interessante, acho que é só isso, né? Quando uma máquina tiver mais polos também, assim, e aqui, gente, olha, o número de polos aqui, ele também vai ter o mesmo efeito que em máquinas, por exemplo, máquina de corrente alternada, máquina CA, lá, máquina de indução. Que é o seguinte: o número de polos ele diminui a velocidade da máquina, mas aumenta o torque. Então, essa máquina aqui, por exemplo, ela tem mais polos. Só que da mesma forma que a gente fazia lá na outra máquina, quando você aumenta o número de polos,
você não só, você não distribui de qualquer jeito os polos. Olha só que interessante, um norte fica de frente para o outro norte. Na verdade, esse norte, ele compartilha a norticidade dele, né? Com dois outros sus, né? Outros sus, sul, outros polos, aí polos sul. E aí, esse aqui também, ó. Então, da mesma forma que, né, a gente dispõe, quando a gente aumenta o número de polos, a gente só pega essa máquina e fala assim, olha, vamos repetir o padrão dela de distribuição de polos, seguindo igual a gente fazia para dois polos, só que, digamos, a cada 180 graus, você tem dois polos, em vez é, de 360, né? Uma outra questão interessante também, o torque, ele vai ter uma relação com a corrente da máquina. Na verdade, ele é proporcional à corrente da máquina. Ele é proporcional por uma constante que ela vai depender de duas constantes, que na verdade uma delas não é constante. Então, ele vai depender de uma constante que é a constante de aspecto construtivo. Isso aqui é um recorte de um dos livros que eu uso, que é o Fitzgerald, o PC100. Tem um monte de livro que você pode usar, Del Toro, Chapman. Todos eles vão ter fórmulas bem parecidas. Vai mudar no máximo, talvez, o nome das variáveis. Mas aqui no caso, eu quero mostrar para vocês que isso tudo aqui, ó, assim, você vê um bom número de páginas até chegar nessa conclusão, que é que número de enrolamentos, o fluxo magnético, número de polos, isso aqui é um outro aspecto constitutivo, o número π. Aí aqui é corrente. A corrente realmente é a alimentação já da máquina. É o que está passando na bobina. Então acaba que isso aqui é transformado em duas constantes, que é a constante de aspecto construtivo, a constante construtiva da máquina, a constante que fala, e isso aqui depende da dimensão da máquina, ou seja, vai depender qual que é o comprimento da máquina, qual que é o tamanho dela, qual que é o. Depende disso, depende de toda a máquina. E o fluxo magnético, que é a, a, o fluxo fornecido pelo enrolamento de campo. E esse fluxo magnético, ele vai ter uma relação ele vai ter assim, olha, ele vai ser constante para máquinas de ímã permanente e imutável, e ele vai ser variável para máquinas com enrolamento de campo. E lembrando que o enrolamento de campo, o papel dele é justamente fazer o papel do ímã permanente, que é criar o fluxo. Na verdade, não faz tanto sentido, vou mostrar para vocês, porque o enrolamento de campo ele tem uma indutância tão alta, mas tão elevada, que a dinâmica dele chega a ser competitiva até mesmo com a mecânica, com a dinâmica mecânica. Então, não adiantaria muito você ficar variando o fluxo magnético da máquina, o campo, né? Inclusive, eles costumam falar que o campo da máquina, eu lembro que isso é um termo que eles usam na, como é que chama? Assim, eu tenho que tomar cuidado agora por falar, para não. Isso é um termo que eles usam no campo, que eu falo, no campo que não é no meio acadêmico, ou seja, na indústria, no chão de fábrica, é falar que a máquina ela trabalha, a maioria das vezes, ela trabalha com campo cheio, ou seja, o, o fluxo magnético no regime nominal lá, né, na corrente nominal dele. Ah, mas se eu quiser variar, você pode variar, não tem problema nenhum. Ah, vai alterar alguma coisa? Vai alterar alguma coisa na máquina. Qual que é o objetivo disso? Mais para frente a gente vai ver, né? E aqui tem uma outra questão também que eu acho que aqui eu acho que eu vou pular essa parte aqui, porque essa aqui ela mostra que é o seguinte, que a potência de entrada é igual à potência de saída e é, mas nem precisava disso, né? Que basicamente a gente tem o seguinte, olha, o torque da máquina, modelar a máquina CC é relativamente fácil, viu, gente? Vocês vão ver que é um modelo relativamente simples de entender. O torque da máquina, ele é proporcional à corrente. A proporcionalidade dele está aqui, ó, a constante de aspecto constitutivo e o fluxo magnético.
a tensão da armadura da máquina. E o que que é a tensão da armadura da máquina? É a tensão nas escovas, é a tensão nos terminais da armadura. E não é a tensão lá interna na bobina, não é aquela tensão alternada, é a tensão contínua. Eu vou dizer mais, não é a tensão nas escovas. Não, não é. A gente acha que é a tensão nas escovas. Essa, na verdade, é a tensão terminal. A gente vai ver isso mais para frente. Essa é a tensão terminal. Mas a tensão na armadura, ela vai ser a tensão que vai ser induzida pela velocidade. Então você vai olhar e falar assim, peraí. Você acabou de falar que se você colocar, como é que fala? Se você passar uma, se você pega uma barra e passa por um campo, igual a gente tinha visto aqui, ó. Se você pega uma barra e passa ela assim, ó, no campo, vai surgir uma tensão nela. Sim, vai surgir uma tensão. É essa tensão que é a tensão da armadura. Essa tensão, ela está dentro da bobina. E ela não está dividida em algum ponto. Ela está distribuída por toda a bobina, concorda? Ela não tem um elemento só em onde ela está. Como medir isso? Não tem como, não tem como. Você não pode medir ela diretamente. Não tem como você medir ela diretamente, a não ser que. Aí eu vou responder. A não ser que você não tenha corrente. Porque se você tiver corrente, vai ter queda de tensão. E aí vai ter queda na tensão resistiva. Pode, a indutância não vai fazer diferença. A gente vai ver mais para frente que a indutância ela não faz diferença para a parte CC e não faz diferença também para a parte CA. A parte, como é que fala? CA que eu falo, para a parte de controle, para a parte sistêmica, para o sistema de, como é que chama? Para o sistema, para a função de transferência da máquina. E eu vou ser sincero com vocês, eu demorei muito para fazer as conexões que eu precisava fazer para entender o modelo dinâmico da máquina com o modelo estático da máquina. Eu falo modelo estático, é esse modelo aqui, ó, que é o modelo que responde a isso aqui, ó, que é o modelo que a gente fala assim, olha, o torque é proporcional à corrente, a tensão induzida é proporcional à velocidade, e é esse modelo aqui, na verdade, ó, que eu quero mostrar. É esse modelo de circuito. Eu demorei para entender qual que é a relação entre esse cara e o modelo da máquina em regime permanente, porque, assim, eu não sei se, pessoal, é igual eu falei, tem coisa que às vezes é lógico, assim, você fala assim, ah, isso é lógico, mas que parece que falta alguém dizer, né? Igual eu falei, qual que é a vantagem do motor CC de pequeno porte, esses motores portáteis? É que se você ligar ele numa bateria, ele vai rodar, não é? Ponto final. Você botar dois relé lá, você inverte a velocidade dele, ele roda. Ah, mas você não controla a velocidade. Às vezes você não quer isso, né? Se você chegar e falar assim, ah, e se eu colocar um motor de passo, se eu colocar um motor brushless, eu lembro de um aluno que falou isso aqui, cara, muito interessante. Falou assim, o motor CC vai acabar. Aí eu, por quê? Que eles vão substituir os motores dos carros por motores de indução. Aí eu fiquei pensando, caralho, será? Aí o professor falou assim, não, eu acho que não faz isso não. É por quê? Ah, porque para que eles vão pôr um inversor de frequência trifásico conectado à bateria para rodar um motor de indução no vidro do carro, para subir o vidro do carro? Pô, até o cara fazer isso, ele nem quer abrir o vidro mais. Ele abre na munheca, entendeu? Ele vai chegar e falar, tem uma nova tecnologia que é terapêutica aqui, ó. Você vai e faz assim, ó. Meu carro, ele é meio, como é que fala? Meio vidro elétrico, meio vidro mecânico. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu carro é tão zoado. Eu amo meu carro, porque ele é um carro que, assim, ele é podre, ele é porco, ele é podre, mas ele é meu, sabe? Ele combina comigo. Então, assim, se você bater nele, eu não vou ficar bravo com você, né? E teve um mês, uma vez, que duas motos bateram nele, os caras, mó preocupadaço, assim, não, relaxa, cara. Não, que isso, tá bem? E o cara, não tô bem, seu carro, não, relaxa, ih, não, tá tranquilo. Então, assim, não ligo nem um pouco. Também se eu bater em alguém, também eu não ligo também. Fala, relaxa, cara. Não. Um dia que o cara falou isso, o cara mas foi nós dois que fomos burro, que eu fui dar uma ré e ele foi dar um malão. Aí nós dois nos beijamos, né? Deu aquela beijada bonita. Só que foi assim, cara. Sabe quando você tá dando uma ré?
Aí, de repente, você fala assim, tô dando uma ré. Porra, que é isso? Fala. E o cara dando balão. Então, assim, o cara surgiu numa fração de segundo, não dava para ver. Aí ele falou que você não pode ser pior. Falou assim, ó, seguinte, não tem seguro. Se você quiser pegar meu documento, pode pegar. Não, vou esfriar a cabeça. Não, tô de cabeça fria, só que eu não vou pagar. Você quer, pode ir na justiça. Vai, não tem problema. Eu acho que ele pensou assim, não vai dar nada, não vai dar nada mesmo, porque... Mas, não, assim, na hora, eu não briguei com ele não, mas ele falou, amigão. Ela falou assim, você não pode dar relonga. Eu falei assim, e você não pode dar balão então, cara. Você deu um balão atrás de eu dando uma ré. Então, assim, nós dois foi um acidente. Às vezes acontece isso, né? Mas foi bate bem como é que chama? Na quina, assim, do carro, né? Aí, não, e não deu nada no carro dele. O cara é tão filho da puta que ele falou que o para-choque dele tava no ar. Eu falei assim, não tá. Eu falei assim, eu vou ficar calado, mas não tá no ar. O meu quebrou o farol. Até hoje, vai lá pra você ver. Até hoje tá quebrado. Hã? É. Ah, mas eles olham pra mim e falam assim, não, esse cara é professor, tadinho. Vou você falar aqui. Cala a boca, Gaslight. Vamos lá. As máquinas CCs, nos livros, elas têm uma coisa bem interessante que é o seguinte, que é as diferentes formas de você conectar os enrolamentos de campo e de armadura. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem, agora que, olha, pensando bem, a gente saiu da complexidade daquela máquina toda construída, cheia de enrolamento, fio para todo lado, para fazer um circuitinho aqui que tem duas partes, que é o seguinte, que é o enrolamento. Cadê o meu mouse? O enrolamento de campo, tá aqui, ó, campo, field, e o enrolamento de armadura. O que acontece que é interessante? Que o campo, ele não precisa ser alimentado junto com a armadura. Os dois podem ser alimentados separados, os dois podem ser alimentados juntos, e os dois podem ser conectados de formas diferentes. Podem ser conectados em série, igual está aqui. Podem ser conectados em paralelo, que é shunt. É mais comum você ver a pronúncia shunt do que paralelo em português. É, em, como é que chama? Em conexão composta, ou seja, parte do enrolamento de olha, o enrolamento de campo ele não precisa ser um só também. Ele não precisa ser um só. Ele pode ser dois, e uma parte dele pode estar em paralelo e outra parte pode estar em série. E existem formas diferentes de conexão dessa série paralela também, que você pode conectar a série antes ou a série depois. Inclusive, isso muda de livro. Esse livro aqui tem 4 conexões. Tem um outro lá, que eu não sei se igual eu falei, esse aqui eu não sei se é do Sen ou do Fitzgerald, mas um dos dois tem 5, o outro tem 4. Só que aí eu vou contar qual que é a real para vocês. Vou contar qual que é a real e é o seguinte: não vou dizer que não existem essas configurações, tá? Não vou dizer que não existem essas configurações. Mas quando você tem uma máquina CC, ela vai ser mais ou menos de 3 tipos. E ela vai ser de imã permanente, que é igual essa aqui, um motor que é portátil, ou essas aqui, ó. Essa aqui muito provavelmente são de imã permanente. Por quê? Por que que a gente olha para ela e fala assim, será? Eu falo assim, qual que é o que me dá certeza de que ela, apesar da imagem estar em péssima resolução, qual que é a certeza que eu tenho de que essa aqui são de imã permanente? Claro, assim, né? Pode ser que eu pague língua. Eu estou falando isso aqui da boca para fora. Qual que é a certeza que eu tenho? Porque elas têm esses terminais aqui que, digamos assim, são os únicos 2 terminais que tem na saída. E quando ela tem 2 terminais só, é lógico que vai ter que ela assim, não é que ela vai ter imã permanente, mas é muito pouco provável que ela tenha um enrolamento lá conectado. Exatamente. Não, e aí que tá, não. Eu vou desmentir o que eu tô falando, mas eu vou dar a razão para isso, calma. Eu vou desmentir o que eu tô falando, né? Mas essas aqui, elas são muito provavelmente imã permanente. Agora, quando você pega uma máquina que tem, digamos, enrolamento de campo, enrolamento de armadura, ela vai ter conexões, ela vai ter uma caixinha de conexões dela, igual a gente tem lá no laboratório. Eu não sei se eu tenho uma foto aqui do laboratório, deixa eu ver, acho que não. Acho que não tem não, não tem não.
E a gente vai ter uma caixinha da máquina de laboratório. Depois eu abro um TCC aqui para mostrar. Ah, aqui, ó. Eu tinha lembrado que eu tinha colocado aqui, ó, outras configurações, tá? Mas é basicamente o seguinte, ó. Então a gente vai ter três tipos de motor, na verdade. Que eu vou falar assim, que eu vou chutar, mas eu vou falar. é, eu vou tomar cuidado aqui para não falar besteira, mas é assim, olha, que eu vi, tá? Motores que têm imã permanente, motores que têm conexão série, que é igual essa aqui, que é muito usado. E aí eu queria que vocês pensassem nos motores que você tem em casa. Se você pega, por exemplo, um ventilador, ele roda rápido. Só que ele não roda tão rápido quanto um liquidificador, ou quanto uma furadeira, ou até mesmo um secador de cabelo. Você já notou isso? Já notou essa particularidade dele? Agora, o que que acontece com esses equipamentos? O que que eles têm em comum? A furadeira, o liquidificador e o secador de cabelo. Não, a gente liga eles na tomada. Já perceberam isso? São motores de corrente contínua que a gente liga na tomada. E aí, não, é aí que tá. Ele não tem um retificador. Ele tem um retificador. Só que ele não tem um retificador. Ele tem um retificador mecânico. É, eu sou quebrador mesmo. E um retificador elétrico de campo, que é basicamente o seguinte: o enrolamento de campo, como ele está em série com a máquina, se você trocar a polaridade dele e alimentar ele com o inverso, o fluxo vai continuar ainda para o mesmo sentido. Na verdade, o fluxo vai alterar, mas a corrente da armadura também alterou. Então, o sentido de giro vai continuar o mesmo. É o motor universal que eles falam. Não. É o esquema de você ter. É mais ou menos o seguinte, ó. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver uma que eu tenho campo aqui, só para não. Imagina que você tem esses terminais aqui, ó. Aí você inverteu a polaridade deles, ok? Desses aqui. Só que aí você inverte a polaridade do norte e sul aqui também. Você concorda que o giro vai continuar no mesmo sentido? Você trocou a polaridade de todo mundo. Então, é menos vezes menos. Tipo assim, menos vezes menos é mais, né? Não, não. Aí que tá. O ventilador geralmente é um motor de indução monofásico, porque o que que acontece? Ele não precisa de um giro tão rápido assim. Agora, o giro de uma. Aí eu vou falar. O giro de uma máquina de costura, de uma máquina de furadeira, esses giros eles têm que ser da ordem de 10.000 RPM, 12.000 RPM, por aí. Então, mas aí esses motores, tipo, do secador, da furadeira, eles não têm uma permanente. Quando eu altero a polaridade. Não, não, eles têm uma bobina em série. E a bobina ela tem dupla função. Ela não só torna o motor universal. Esse aqui, ó, universal, sabe o que que ela faz? Ela absorve nessa bobina, a maior queda de tensão da tomada. E aí você vai pensar o seguinte: peraí, então, peraí. Eu estou pegando um motor, e aí, olha, veja bem, você está pegando um motor que, se você ligar nele CC, tá? 12 volts, é capaz dele girar do mesmo jeito que ele gira no CA. Só que no CA você vai ter a queda da bobina, Ah, entendeu? Então, e aí a gente tem que lembrar que é o seguinte, aí muita gente vai olhar e falar assim, poxa, mas não era melhor ter um driver, ter alguma coisa mais rebuscada e tal? Só que é o seguinte, o que que é isso? É um eletrodoméstico. Quanto mais coisa tem, mais chance de dar errado. E quem fabrica eletrodoméstico, gente, o cara não quer reclamação. Ele dá garantia lá e dá sei lá, um liquidificador que tem garantia de 2 anos, sei lá, não sei. É um saco o cara ter que não sei o que quebra, ele não quer essa fama de é, porcalhão, saca? Então, uma das coisas assim que a gente tem que entender é que, e aí é que eu chamo a atenção para vocês, e isso é muito comum, a gente vê isso do meio acadêmico, tá? A, o tiro de canhão para matar qualquer problema. É aquela coisa que você fala assim, olha,
Eu vou resolver tudo da forma mais complexa possível para não ter problema. Hã? Tipo isso, exatamente. Difeomorfismo? Caralho, que. Porra, eu achei que isso era o nome de um deus grego, hein? Para você, eu tenho feedback nesse eixo, para você controlar sistemas não lineares. Aham. Ou seja, tipo assim, né? Agora é achar o problema para essa solução. E aí que tá. E o legal dos fabricantes é isso. O fabricante, quando fabrica uma coisa, ele fabrica pensando, ele fabrica assim, ele não fabrica. Vamos pensar o seguinte, ó. Esquece se o cara é gente boa, se o cara é rico, se o cara é pobre. Você tem que pensar que o negócio tem que funcionar. É só isso. O negócio tem que funcionar e não pode dar problema. Então ele pensa em todas as soluções. Ele não vai chegar e vai falar assim, cara, vou dar um exemplo aqui, ó. Se o cara ligar no 127, ligar no 220 e queimar, é um pulinho que ele deu, né? Ele fez isso aqui, não é? Pum, pum. Qual que é a chance de uma pessoa fazer isso? É imensa. Se queimar, o que que vai acontecer? O cara vai, a pessoa vai ligar na ignorância, ela não sabe. Até o cara explicar, poxa, queima por causa disso. Ele liga, não liga isso, não. Pessoa, não é? É danado pra pessoa falar isso. Então, os caras chegam e falam assim, cara, vamos pôr alguma coisa aqui que, sei lá, que é, dá um alerta. A fabricante, ela é danada para fazer as coisas, falar assim, cara, vamos pôr o negócio para funcionar de dois jeitos, para o cara não ter como o cara reclamar. Então, o fabricante, eles não vão chegar e pôr lá um driver, vou pôr um motor de passo, vou pôr um negócio, vou pôr um controle, aí vai ler, aí vai fazer controle linear. Ele não vai fazer, ou não linear, sei lá, o geomorfismo, ou Júpiter, ou Júpiter, não, o Zeus, ou Kratos, né? Ele não vai pôr uma coisa que ele vai olhar assim, cara, se isso aqui der errado, depois vou ter que pagar para esse cara aqui. E aí vai vir aquele monte de callback, né? Você já viu callback de carro, né? Como é que é? Os caras botam uma propaganda lá no meio do jornal, ou então no meio da novela da tarde, assim, né? Você tá lá vendo novela lá e tal, com 70 anos de idade. Só quem tem 70 que vê vale a pena ver de novo. Pior que é bom, né, cara? Vale a pena de você ver umas coisas que não vê mais em novela hoje. Aí você chega lá, tá vendo novela lá, e o cara fala, ó, callback aqui do seu carro, tal, 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 a roda vai pular e vai matar o seu uma hora. E o cara... Só que os caras põem lá e falam assim, pô, agora vai vir um monte de carro aqui, vou ter que trocar para não ter que pagar. É um saco, ninguém quer fazer isso. Então, assim, é um motor extremamente versátil. Para quê? Ah, é ineficiente? Dane-se, você não está ligando para isso. Você está querendo é que o negócio funcione. Ah, mas vai ter baixa eficiência. Novamente, você não está preocupando com isso, entendeu? Você não tem alguém que dá manutenção na sua casa o tempo todo. Se fosse uma fábrica que tivesse um monte de motor, saca? E o cara fala assim, não, eu posso usar sistemas mais eficientes para ter menos perda, porque eu vou ter uma equipe que faz só manutenção desse negócio. Aí tudo bem. Agora, como é em casa, casa você não tem manutenção desse jeito. Você troca as coisas, você não faz manutenção. Entendeu? Então isso é uma das coisas mais interessantes. Esse, bem dizer, é o motor que eu falei, que é tipo assim, que tem dois enrolamentos, só que ele tem enrolamento. Então, assim, ele é portátil, igual eu falei. Não é por isso que ele não tem uma permanente. E ele é extremamente versátil nesse sentido. Ele não tem essa necessidade de você ter uma permanente. Você liga na tomada e funciona. Tem dois terminais, né? Um Aham. produção e o outro é do. Eles estão ligados em série. Inclusive, cara, vai voltar. Aconteceu isso com a máquina da minha mãe. O que aconteceu? Eu fui consertar um motorzinho CC dela e instalei. Ela rodou o contrário. Eu falei, ah, pra você ver, quais são as chances, né? Eu tinha 50% de chance de acertar na hora que eu soldei de novo. Eu fui soldar, botei lá, falei, ah, que bosta, né? Aí eu nem sei o que que meu pai fez. Eu não sei se ele arrumou ou não. Acho que arrumou, porque tá rodando ainda, né? Continuar então. Vamos pro. Ah, dá? Esse tipo de motor ele vai contínuo, mas funciona também. Ó,
em corrente alternada, ele tem uma queda por causa do indutor que está em série ali. Não só ele tem dupla função que eu falei. Ele não é pela queda só que ele faz o seguinte: se você tiver tensão positiva e negativa aqui, você vai ter a. Vou até usar uma canetinha aqui, quer ver? Se você tiver, digamos aqui, ó, uma tensão alternada, se tiver positivo aqui, esse fluxo aqui, nesse sentido, vai fazer com que a máquina gire nesse sentido. Por quê? Porque aqui você vai estar alimentando com positivo e negativo. Agora, se você alimentar com negativo e positivo, inverter, é porque também você está invertendo aqui. E aí você inverteu esse cara aqui também, o fluxo. Então, o que que acontece? Nos dois sentidos, o giro da máquina mantém o mesmo. Qual que é, digamos, a desvantagem, entre aspas, desse motor? É que ele não gira ao contrário. Só que, geralmente, as aplicações dele são para não girar ao contrário. Por quê? Um liquidificador não tem sentido girar ao contrário. Como é que fala? Um secador não vai girar ao contrário. O que mais que eu falei? Não, não, ventilador não. Ventilador geralmente é motor de indução monofásico. Que mais? Não, geladeira não. Monofásico. Furadeira não vai rodar no outro sentido. Pode rodar no outro sentido, só que ela tem é mecânico, exatamente. Agora tem, como é que fala? Eu acho que ela roda no outro sentido é para quê? Para desparafusar, né? Mas geralmente de tomada eu não vejo muito essa função, não tem? De tomada tem? Tem função. Aquela que é, né? Que tem que aí você põe o bid lá de parafusadeira e ele desparafusa e parafusa. Então aí tudo bem. Mas Azul, ele não inverte esse tipo de giro. eu inverti aqui, né, cara? Oi? Quando você inverte o azul? Não, é aí que tá. Ela não inverte o sentido de giro. Do jeito que ela é construída, ela sempre vai ter um giro no sentido. Colocar ele sério. Pelo indutor em série. De forma elétrica, é pelo indutor em série. Porque o fluxo magnético dele com é porque você também chegou no meio da aula, né, Marcelo? Você também chegou no meio da aula. Tem que ser você, né, velho? Ano passado você fez eu ficar 1 hora falando de 1000 fases. Mas é. Não, não, eu tô brincando, eu vou. Ah, Aí que tá. Olha a pergunta interessante que o Marcelo falou. Por que que a máquina CC universal gira mais rápido? Bom, aí eu vou te responder da seguinte forma. O projeto dela é feito para girar mais rápido, ok? Ela assim, então assim, a tensão que ela vai ter de amado, o ponto operacional nela que ela vai, gente, parou, vi, Colite, eu vou ter que separar vocês, aí. Estão demais, aí. Conversa paralela, coisa feia. Quer que eu mando lá pro Emerson? Manda Emerson não, o Habib, o Emerson. Eu acho que tem quase 10 anos com o Emerson, né? E aí é o seguinte, presta atenção, Marcelo, olha que interessante a pergunta que o Marcelo fez. Por que que ele gira mais rápido? E aí eu vou te falar, a questão não é que ele gira mais rápido, que isso é óbvio, ele gira mais rápido que o motor de ventilador, que o motor de indução. Mas é que o motor de indução, na melhor das hipóteses, se ele tivesse dois polos, ele giraria com é, 3.600 RPM. Agora, eu não sei se você entendeu, mas a gente precisa de um motor que gira com 10.000 RPM, 12.000 RPM, por aí. O motor de indução, ele gira, esse motor de ventilador, geralmente é 1.800, alguma coisa assim. Ele vai girar em torno disso, 1.800 RPM. Ele não vai, ele já está fadado até essa velocidade por conta da frequência. Agora, esse cara aqui não depende da frequência. Exatamente, estou falando da frequência da rede. O motor de indução ele tem a velocidade dele vinculada a quem? A frequência da rede. Se você pega um inversor de frequência e coloca o motor de indução para rodar, aí eu vou dar um exemplo. A 12.000 RPM, qual frequência que a gente tem que pôr nele? 240, né? É coisa pra caralho. Entendeu? Você tem que quadruplicar a frequência nominal dele.
Agora, se você pegar um motor CC e fabricar ele, e ele não tem essa relação explícita. Depende da constante da máquina que a gente vai inclusive vai mostrar na próxima equação. Então, a velocidade dele, ele pode ter rotação menor, ele pode ter rotação maior, tá? Isso depende da forma como ele é construído, mas ela não está vinculada a uma frequência da rede, entendeu? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, do, é, você pode, exatamente, você pode, por exemplo, fazer um secador, um motor de secador, ele gira muito rápido, ele gira muito rápido. Então, o motor de liquidificador também gira muito rápido, é estilo isso, 12 mil RPM, 10 mil RPM. Ele não depende da frequência da rede, então ele não tem que ser vinculado à frequência da rede. Então, ele permite que você altere os parâmetros construtivos dele para ele ter a velocidade que ele tiver. Ele rodando com. Aí, tem um detalhe também que é interessante. Geralmente, esses motores, eles rodam com altas velocidades, mas com baixo torque. Porque qualquer coisinha trava ele. Ele não aguenta torque com alta velocidade. A curva de torque dele vai caindo drasticamente. Mas ele é feito para isso, para torque baixo e alta velocidade. Então, o que acontece quando a gente põe coisa demais nele? Trava, não é isso? Aí você tem que dar uma balançada nele, não é? Então, secador se travar também, eu acho que geralmente é com alguma coisa, alguma parte dele que quebra, né, assim, como é que fala? O motor não necessariamente ele não queima, não. Você pode notar que ele não queima, porque ainda não deu tempo dele queimar. Mas é porque também a tensão maior parte dela foi segurada pela bobina. Então não fez tanta diferença assim. Mas ele trava muito fácil. Só que não é, mesmo assim, não é seguro você tentar, digamos, parar ele com a mão, nem nada disso, porque ele é um motor também muito violento, né, nesse sentido. Então, assim, mas o que eu vou te responder é disso, assim, que a velocidade ela vai depender de como que você constrói ele, né? Um outro aspecto interessante também desse motor é a forma como ele funciona como circuito elétrico. Isso aqui é o que é passado nas disciplinas de máquinas elétricas. E é por isso que eu costumo adotar uma forma diferente de dar a aula para mecatrônica, principalmente quando a gente vai falar do diagrama de controle dele, aquelas coisas. Quantas horas, gente? Estou vendo aí que vocês estão. O negócio ali não parou de mexer até agora. Não parou, ele tá ali, mostra aí. Vamos, pega o celular dele. Pega o celular dele. Não, tô brincando, quer não. Quer ver não, você tá doido? Depois eu vou te traumatizar. Vamos lá, ó. Primeira coisa, isso aqui é uma máquina CC, ok? É um motor CC. Ele está funcionando aqui, seja como gerador ou como motor, ele está funcionando aqui como gerador. Olha que interessante, está funcionando como gerador. Olha só que interessante. Eu alimentei o enrolamento de campo dele com uma tensão, tá aqui, ó, bonitinho, saiu do nada essa tensão. Eu coloquei ele numa resistência de carga e botei ele para rodar. Como é que funciona o gerador? Você alimenta o enrolamento de campo e gira ele. Aí ele vai gerar tensão na saída. O que que ele tem nesse gerador aqui, ó? Qual que é as equações dele aqui, olha? A primeira equação que vai aparecer aqui é o quê? É a corrente de campo. É um circuito RL, tá vendo? Só que o L dele aqui tá até escondido, ele nem aparece aqui. Então aqui a tensão de campo, ela é igual a resistência vezes a corrente. Aí você olha e fala assim, pô, mas eu nem passei um slide, o Léo já levantou a mão. Pode falar, Léo. Não, tem. Não tem indutância. Não tem indutância. Não é que não tem indutância, a indutância não participa do circuito CC. Tá vendo? Você não deixa eu nem falar. Vocês têm as dúvidas antes de eu falar. Oh, mas saindo tanto, tem muito doido que eu Sim, vi que mas ela no circuito alternado, entendeu? No circuito, no motor universal, agora a gente está falando aqui, vamos dar um exemplo. Vou só falar assim com mais cuidado também. Eu não vou tratar, e aí eu vou me dar a liberdade disso, eu não vou tratar de motor universal aqui, vou ser bem sincero com vocês. Não vou tratar de motor universal mais por conta do que eu acredito ser da complexidade. Não, não é complexidade matemática. Eu vou falar aqui, ó, vou falar a real. Sabe qual que é a aplicação disso aqui? Desse aqui? E claro, estou falando isso aqui para tomar. Sabe quando a gente paga língua das coisas? É normal. Na minha vida eu paguei língua de várias coisas.
É bom até, porque isso mostra que você aprendeu. Mas uma das aplicações mais interessantes que eu achei, e claro, estou falando isso aqui com base em experiências minhas, ok? Uma das aplicações mais interessantes que eu achei dos motores compound, do motor série, do motor paralelo, e essas conexões aqui, você só vão ver elas em livros, tá? É para questão de concurso. Isso é uma maravilha para questão do. Havia até Rio, ele falou assim: porra, achei que ele ia falar de fazer a máquina de ressonância. Mas não, não, não. É a questão de concurso. Por quê? É uma questão formidável para o concurso. É uma questão formidável. Você põe o cara, fica ali meia hora resolvendo um circuitinho, aí você fala assim: ah, vem cá que você vai ligar uma máquina CC. O cara, cadê o enrolamento? Fala, não, não tem isso não. Você alimenta separado. Para que vai alimentar em paralelo? Alimentação é o que mais tem, entendeu? Então, assim, aí a gente vai falar das equações delas. A gente pode até fazer exercício de paralelo, de composta, de série, mas são exercícios, sacou? São exercícios. Você vai ver que não vai sair muito daquele ambiente ali de exercício, né? Voltando aqui então, as equações da máquina elas são isso aqui, ó. Tensão do campo igual a resistência da vezes a corrente de campo. Não tem indutância, por quê? Porque é CC. A tensão da armadura, nesse caso, ela é a tensão que gera a energia. Então, ela vai ser igual, a tensão nos terminais da máquina vai ser igual à tensão, essa tensão aqui, menos a corrente. Então, a tensão, a tensão terminal mais a queda de tensão na própria resistência da bobina, e lembrando que nos terminais da máquina, você está conectando nas escovas. Significa que você está conectando nas escovas e na bobina que está lá no rotor. Aí me fala o seguinte: o que que é a bobina? A bobina ela é um enrolamento único lá. Nela tem a queda de tensão de armadura, ou seja, a tensão de armadura, a resistência distribuída, né, a resistência da armadura e a indutância da armadura. Aí você olha e fala assim, pô, então não é separado? Não, não é separado, não. É tudo junto, tudo misturado. Tem duas resistências na armadura. É a queda de tensão. Você tem a queda, a tensão induzida, e essa tensão aqui, você vai ver que ela é uma tensão induzida naquele sentido contrário do movimento. Quando ele está com o motor, é uma tensão que ela é oposta ao movimento. É como se fosse aquele exercício de circuito magnético, tem a tensão induzida lá, que aparece o fluxo magnético num lado, aí você faz a regra da mão direita e ela não funciona para o outro lado. Por quê? Porque ele está se opondo àquela geração de fluxo. Então, o que que acontece? Que nesse caso aqui do gerador, esses terminais aqui não tem como a gente ter acesso interno, que não tem como você medir diretamente essa tensão. Então, você só vai ter acesso a isso aqui. A tensão de armadura, ela tem uma relação é, proporcional com a velocidade da máquina. E aqui no caso, como a gente não tem mais de um ramo aqui, a gente só tem uma malha. E olha só que interessante, esse circuito é um circuito de uma malha. Ele é um circuito de uma malha só. Enquanto lá vocês resolviam em circuitos elétricos, circuitos com três malhas, aqui vocês vão passar aperto às vezes com o circuito de uma malha. Eu dou um exercício de circuito de uma malha, você fala, cara, eu quebrei a cabeça que não consegui fazer. Bom, uma das coisas interessantes também da máquina é que é o seguinte: se isso aqui é um enrolamento de campo, ele tem magnetização. E é justamente isso aqui que é interessante. A gente tem uma curva de magnetização da máquina que ela responde em que a gente está vendo a resposta do enrolamento de campo em relação à corrente dele. Ou seja, como que vai ser a característica desse enrolamento conforme você alimenta ele com mais ou menos corrente. Vou dar um exemplo aqui, olha. A corrente da máquina do laboratório, ela é 1,15 amperes. Quase aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, o ponto nominal dela seria em torno disso aqui. Se você pegar essa curva aqui e fizer ela para, por exemplo, para 2.000 RPMs, você tem a curva igualzinho
só que com tensões dobradas. Essas tensões todas aqui aparecem dobradas. Por quê? Porque a velocidade da curva ela vai dobrar, então a tensão para cada ponto dobrou. O interessante é quando você tira uma curva de magnetização, você tira todas. Por quê? Você põe a máquina para rodar, mede a tensão nos terminais dela e vê qual que é a resposta dela para várias correntes. É um experimento que a gente vai fazer. É um experimento que a gente vai fazer. É, Não sei se a gente faz ele hoje, porque hoje eu queria botar vocês só para ligarem a máquina mesmo, para ver como é que ela funciona. Quantas horas? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Voltando aqui. Vou terminar, porque senão eu não consigo terminar. Tá rápido, viu, gente? Tá acabando, ó. Que igual eu tinha falado, ó, se você dobra a velocidade da máquina, ou diminui ela pela metade, a curva ela acompanha essa diminuição, tá vendo? A forma dessa curva é a mesma. Ela acompanha. Isso é um experimento que a gente vai fazer. É, Aqui, essa é dois exemplos de curva da máquina que está lá no laboratório. Uma para 2.400 RPM e outra para 1.200. Lembrando que a gente ajusta essas curvas, a gente faz com que elas fiquem nos mesmos pontos, devido junto com, como é que fala? Com o motor de indução. A gente bota o motor de indução para rodar e deixa ele rodando e faz a medição na máquina. E esse é um ensaio que a gente faz, inclusive, a vazio dela, né? É, uma das aplicações da máquina, a gente vai notar também que é interessante é o seguinte. Esse aqui, ó, esse aqui é o ensaio vazio, né, dela. É o ensaio para, como é que fala? É o ensaio que a gente vai medir a curva de magnetização. O que a gente faz? A gente pega um inversor de frequência, conecta a máquina de indução, ela está no mesmo eixo da máquina CC e ela gera tensão para os terminais do medidor aqui, do voltímetro. O que esse voltímetro está fazendo? Ele está medindo a tensão terminal, não é isso? Só que a tensão terminal, como a gente não tem corrente, ela vai ser, na verdade, a tensão da própria armadura. Então, ela vai responder ela vai, digamos assim, ela vai dizer qual que é a tensão induzida lá no interior da bobina. Como não tem corrente nenhuma atrapalhando a medição, ela já mede direto ela. Aqui a gente tem como é que fala? Um varivolt, um retificador e o enrolamento de campo. Isso aqui é para a gente conseguir justamente medir esses pontos. E aí a gente ajusta em duas velocidades diferentes e consegue fazer essa medição, né? Uma outra coisa também, isso aqui eu acho que saiu de TCC, tá? Não estou lembrado, mas deve ter saído de TCC. Eu acho que não sei se é TCC do Eduardo ou do Natan, acho que é do Eduardo. Uma coisa interessante também, as máquinas, elas têm curvas de torque, só que são curvas que são pouco exploradas, vou dar um exemplo. Pouco, como é que fala? A gente não olha muito para elas, não. Não é igual máquina de indução, que a gente olhava e falava, nossa, essa máquina tem torque. Não, a gente não olha muito para isso. Uma coisa que eu te falo assim, olha, se você pegar um gerador CC e usar ele com conexões diferentes do enrolamento de campo, você vai ter curvas de geração diferentes, tá vendo? Qual que é a vantagem de cada gerador? Bom, um gerador, vocês não concordam que um gerador ele tem que ser uma tensão CC que não varia? Qual deles aqui se aproxima mais disso? Esse aqui, ó, o de estação independente, ou seja, o equivalente a um ímã permanente, ele fica um pouquinho mais reto. Mas eu acho que o que fica mais assim, como é que fala? É mais na média, ou seja, que aumenta e diminui, é o composto aqui. Só que, se você for usar esse cara aqui como gerador, e eu vou falar um negócio que é o seguinte: gerador CC, ele para ser usado como gerador, ele é assim. O que eu vou falar? Por que eu estou falando isso? Porque de onde que está vindo a energia para fazer essa máquina girar? Se ela estiver vindo da rede, talvez não tenha necessidade de você precisar de um gerador CC. Se ela tivesse vindo como é que fala? De um outro, como é que fala? Uma força outra motriz, assim, uma força mecânica, aí já é outra coisa, já é outra história.
Aí vai depender da forma como você conecta, né? E tem a curva de torque também dela com outros tipos de conexão. Por que que não aparece aqui a de, como é que chama? A de estação independente. Por que que não aparece? Ela não aparece aqui, tá vendo? Olha que interessante. Isso aqui é a tensão em relação ao torque, né? É a curva de velocidade por torque. Essa aqui é a curva de tensão por carga de corrente. Então, do mesmo jeito que a máquina como gerador, ela tem que fornecer corrente com determinadas tensões, a máquina como motor, ela vai ter que fornecer torque com determinadas velocidades. E o motor de recitação independente, ele permite a reconfiguração total de como que você vai fazer, né, a estação dele. Então, ela, na verdade, como é que eu vou falar? É, ela não vai ter essa relação, não vai ser dessa forma, né? Então, assim, você não vai ter uma resposta única nela. Você, na verdade, pode aumentar a tensão terminal para poder melhorar a velocidade. Então, você não vai ter uma resposta desse jeito que você espera. Você não vai colocar uma tensão constante e fazer isso. Uma dos tipos interessantes, assim, de como que funciona, né? Eu vou até pular essa parte aqui, porque já está chegando no final. É quando a gente conecta, por exemplo, essa máquina ao que a gente chama de conversor 4Q, que é um retificador a tiristor. E esse retificador, ele é um conversor extremamente versátil para esse tipo de máquina. Por quê? Ele tem inúmeras vantagens que, por exemplo, que outros conversores, por exemplo, como uma chave, um book ou uma ponte H teria. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de uma ponte H. No livro, você vai falar assim, pô, Cláudio, você falou que ponte H não aciona motor CC, mas no livro lá está mostrando, sim, está mostrando no livro que aciona motor CC. É igual falar assim, por exemplo, você, como é que fala? Você pode usar, como é que fala? Eu não consigo pensar no exemplo, né? Não é a aplicação mais interessante. Assim como eu falei, talvez assim, para que que você usaria um motor de indução numa aplicação que não é interessante para ele e usaria um motor CC também numa aplicação para a qual ele não é interessante para ele? Então, essa ponte H, ela consegue acionar ele tal qual um conversor 4Q. Mas o conversor 4Q ele tem inúmeras vantagens em relação a essa ponte, que essas vantagens não vão ser só na forma de onda, nem coisas desse tipo. Elas vão ser vantagens que vão mais para a natureza da eletrônica de potência, inclusive. E aí é essa ponte que eu faço com a eletrônica de potência. E é nessa parte que a gente entra em retificadores, a tiristor, eletrônica de potência. Por isso que eu acho que o casamento dessas duas disciplinas ele é tão sadio, porque casa a parte que eu vou mostrar o conversor a tiristor com o acionamento da máquina. E aí a gente vai ver qual que é a aplicação dos dois. Então, assim, como eu estava falando anteriormente, você não vai ter, dificilmente você vai ter uma situação dessa em que você chaveia esse cara com PWM para controlar a máquina, tá? Dificilmente você vai ver isso. Ah, Claudio, mas eu vi. Como eu falei, dificilmente, né? Mandar o PWM direto. Mandar o PWM direto, assim, chaveando. Você tem um microcontrolador com um motor elétrico necessita de corrente, né? Para o enrolamento, um FTP2 ou uma coisa Não, do mas tipo. isso aí a gente já sabe, ele não vai mandar direto. O microcontrolador vai mandar o comando para a chave. O comando para a chave, exatamente. Mesmo assim, é uma aplicação ruim. Assim, e eu vou falar ruim do ponto de vista, ó, é, não é que é ruim. Vamos falar de novo, vou reformular. Dificilmente você vai ver isso. Aí, meio acadêmico, vale tudo. Igual eu falei, meio acadêmico você pode fazer o acionamento da forma como você quiser, porque você não precisa tornar aquele produto. Você concorda, Léo? Você não precisa tornar esse produto. Mas se você fosse acionar, talvez você pusesse só um relé. Nem chavear, nem nada. Pá, fechou, acabou. Aí você fala assim, ah, mas não vai controlar a velocidade. Não, não tem sensor de velocidade. Ah, mas não tem nada. Ah, não, mas precisa controlar a velocidade. Tá, então vamos mudar o motor. Então vamos botar um motor de passo, vamos botar um outro motor.
Então, assim, a ponte H também, mesma coisa. Qual que é a diferença da ponte H para esse conversor aqui? Qual que é a diferença? A ponte H consegue inverter a velocidade do motor. Aí, ó, Claudio, você falou que não tinha aplicação. Pois é, esse cara aqui também consegue inverter a velocidade dele. Ele consegue inverter a velocidade dele, ó, tranquilo e calmo. E aí, você pensa assim, poxa, mas se ele, esse aqui não, tá? Perdão. É esse, só que ele tem um tiristor conectado em antiparalelo. Tipo assim, é dois conversores, dois retificadores que funcionam em antiparalelo. A gente vai ver que o conversor 4Q que a gente tem no laboratório faz isso. E aí, gente, a gente vai fazer uma coisa que é muito legal também. Eu vou pegar com vocês um sistema do motor todo, a gente vai levantar todos os parâmetros do motor do laboratório e vão brincar com eles aqui no quadro para tirar, por exemplo, aquela sanha sua que você vai ter, com certeza, você vai ter de satisfazer o seu, como é que chama? O seu eu controleiro aqui da disciplina. Não tem problema que a gente vai fazer isso numa aula só, mas é só para vocês satisfazerem essa parte. Ah, pronto, estou satisfeito. Agora eu já vi tudo que eu já fiz tudo que eu podia fazer com esse motor, beleza. Aí você vai deixar o coitado em paz, né? Aqui é o sistema, digamos, dele, ó, linear, e essa aqui são as possibilidades de funcionamento dele. Underdamped, que é o subamortecido, né? E o sobreamortecido. Aí eu vou perguntar para vocês, qual dos dois você acha que corresponde ao do motor? E se é possível ter os dois no motor? O que que vocês acham? É super amortecido. É porque o super é esse aqui, ó, é o de baixo, é o contrário. Não, eu ainda melhor, né? Então, Ele diminui. É um nem é um circuito RL, ele, não se, ele é como se fosse um circuito RL. Só que assim, ele é um sistema mecânico que tem um sistema elétrico no meio. Aí você vai falar assim, ah, meu sistema elétrico tem outra dinâmica. Sim, mas a dinâmica dele é muito rápida. Você teria que aumentar a indutância dele umas 5 vezes para ela ser, digamos, tá próxima lá Aí eu podia até ter feito isso, né, aquela vez lá. Teria que aumentar. Nossa, imagina a gente põe a indutância lá em série. Não pensei nisso. Próximo semestre eu vou fazer isso. aí Mas, deu um 20, mas assim, nem isso, né? Vai cair, né? É duas ordens que estão fazendo assim, né? E nu, assim, figuração total, né? Não pode nem olhar para a câmera. E aí é o seguinte, esse motor, aqui no caso que a gente vai fazer, vai ser o motor que a gente vai acionar com 4Q. E o 4Q, ele é interessante que ele tem, isso aqui é uma figura também que eu acho que está mal feita, porque isso aqui não é diodo, é tiristor, é um conversor a tiristor, e é um conversor a tiristor nos dois sentidos, tá? Então a gente tem aqui, não, aqui se bem que isso aqui é acionamento, isso aqui é, como é que fala? É a bancada utilizada para ensaio. Eu tô analisando a figura rápido demais. É a bancada utilizada para ensaio, né? A gente vai fazer um ensaio a vazio e um ensaio de rotor bloqueado. Ah, mostrar só uns últimos experimentos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um teste do circuito RL. Olha a dinâmica dele para essa máquina. Ele responde aqui mais ou menos em 60% aqui, ele tem menos de 10 milissegundos de constante tempo. Essa aqui é a dinâmica da máquina. Então, essa dinâmica, você vai ver que ela é bem mais lenta do que a desse cara aqui, né? Esse cara aqui, enquanto ele está demorando, digamos, 40 milissegundos, 50 milissegundos para estabilizar, esse cara aqui está demorando 150, 200 milissegundos para estabilizar. Então ele vai ser consideravelmente mais rápido, mais assim. E se você tem polos distantes dessa forma, um várias vezes maior do que o outro, 3 vezes maior do que o outro, dificilmente eles não vão ter segunda ordem. Bom, pessoal, vou finalizar aqui antes que o Leonardo faça mais uma pergunta. Aí você pode perguntar, porque já acabou